Você acredita que a escrita surgiu faz só uns 5 ou 6 mil anos? Pois segura essa, talvez estejamos redondamente enganados. Olha só, pesquisadores se depararam com um achado incrível. Lá em cavernas, bem escuras e escondidas, encontraram símbolos. E não são rabiscos qualquer, estamos falando de algo com, pasmem, 43 mil anos. E aí você se pergunta, o que isso significa? Significa que o que sabemos sobre comunicação humana pode precisar de uma atualização urgente. Esses símbolos, que à primeira vista podem parecer só um conjunto de riscos e traços, podem mesmo representar a primeira forma de um sistema de escrita. Louco pensar nisso, né? Agora, para e pensa. Todo esse tempo, acreditávamos que a escrita complexa tinha nascido muito depois. Só que, ao que tudo indica, nossos ancestrais tinham algo guardado na manga. E o mais maluco é a dimensão disso. Eles desenvolveram formas de comunicação bem antes do que se imaginava. E você já parou para pensar, quantas histórias, quantos detalhes do passado ficaram ocultos, enquanto seguíamos uma linha única de narrativa sobre a evolução humana? Estamos falando de milhares de anos de história, que talvez nunca tenhamos dado a devida importância. Os pesquisadores encontraram não só um, dois, mas vários símbolos gravados, e não em um lugar apenas, mas em diferentes cavernas. Daí a pergunta que nos mata: isso é só a ponta do iceberg? Imagina os outros mistérios que podem estar por aí, só esperando para serem descobertos. A história adora nos surpreender, né? E essa descoberta é um exemplo perfeito de como uma descoberta muda tudo. Quem diria que a tal organização social dos nossos antepassados poderia ser mais complexa do que achávamos? Pensa só, uma reviravolta completa na nossa compreensão da evolução humana. Agora, entra outro aspecto fascinante. A escrita, antes de mais nada, é um ciclo de registro. Testemunho vivo do que pensamos, sentimos, sonhamos. E a ideia de que mesmo há 43 mil anos atrás já havia um sussurro disso. Ufa, dá até um friozinho na espinha. A questão é, e se esses símbolos, para lá de antigos, nos ajudarem a redefinir nossa noção de evolução? Imagine os pormenores escondidos nesse passado distante. Cada traço carregando um pedacinho de um quebra-cabeça gigantesco. Será que ainda podemos descobrir novas camadas dessa história que achávamos já ter contado? Pensa por um minuto. Esses símbolos, essas marcas, podem ser muito mais do que simples comunicação. E se forem a primeira forma de registro de mitos, de histórias passadas de geração a geração, será que poderíamos encontrar equivalentes aos nossos livros, às nossas narrativas mais antigas, ali nas paredes de uma caverna gelada e silenciosa? Olha, a ideia de civilizações antigas tendo um sistema de escrita muda toda a conversa sobre quem somos. E isso traz à tona um monte de perguntas. Como isso foi possível? Por que estamos só descobrindo isso agora? E se essas marcas eram mais do que escritas, mas uma maneira de unir as pessoas, de criar comunidades mais coesas através da linguagem? Agora pensa comigo. Você já se pegou imaginando os primeiros passos do ser humano em direção à civilização? Aqueles momentos primitivos, os sussurros da criação das sociedades? Pois é, essa descoberta pode, talvez, ser justamente essa peça perdida. O elo que faltava para entendermos esse início incrível. E sabe o que é? O mais fascinante é imaginar os autores dessas obras milenares. Será que tinham consciência do impacto que causariam milhares de anos depois? Será que, de alguma maneira, sabiam que estavam criando um legado imortal? Ou estavam simplesmente registrando sua existência, suas crenças, seus medos? Imagina um grupo de pessoas, numa caverna, iluminados apenas pelo fogo. Olhares atentos, cada traço uma história, cada símbolo um pensamento indelével, gravado para resistir ao tempo. E mesmo sem saber, conectados a nós, séculos e séculos depois. E a ciência não para. Tem gente analisando cada detalhe, cada curva desses símbolos. E mais, tentando entender se há padrões, se é mesmo um idioma ou talvez uma forma de arte ou ritual. Tem quem diga que pode ser até um tipo de calendário primitivo. Dá para acreditar? Agora, além dos debates dentro das universidades, a gente tem a parte prática da coisa. Como preservar isso? Um pedaço tão ínfimo da nossa história,
mas de valor inestimável. Imagina só o trabalho, ter de lidar com séculos de desgaste, com condições ambientais, e tudo isso tentando garantir que nenhuma informação se perca. Isso reflete nas perguntas que ficam na nossa cabeça o tempo todo. Quantas surpresas ainda estão para vir? Se essas marcas já nos deram tanto pano para manga, o que mais podemos encontrar escondido nos cantos do nosso planeta? A história é mesmo cheia de surpresas. E tem mais. De que forma essa descoberta muda nosso entendimento sobre quem somos como espécie? Nossa relação com a palavra escrita, a evolução da linguagem, como isso moldou nossos cérebros e culturas? Quem diria que alguma coisa escrita na parede de uma caverna poderia fazer a gente parar e repensar tudo? Desde a maneira como ensinamos história, até como valorizamos nossos antepassados. É uma sacudida, e tanto, na nossa visão de mundo. A gente precisa falar sobre a conservação disso. Imagina só, um achado dessa magnitude e a responsabilidade de não deixar que o tempo o devore mais uma vez. Como congelar essa peça única da história em um estado que permita que futuros cientistas, estudantes, curiosos tenham acesso a ela também? E toda essa conversa nos leva a pensar no presente, no agora. Como a tecnologia de hoje pode ajudar? Será que podemos usar impressoras 3D, scanners avançados ou simulações digitais para criar cópias exatas dessas gravuras? Aliás, essa questão de tecnologia versus preservação é um ponto e tanto. Porque enquanto a gente avança a passos largos na tecnologia, são descobertas como essas que nos trazem de volta às raízes, às origens da comunicação e do pensamento humano. E a tecnologia, querida amiga que nos acompanha, pode mesmo ser a ponte para garantir que essa incrível descoberta não se perca. Para que gente, no futuro distante, olhe para trás e veja essa narrativa, essa história contada por linhas, círculos e marcas simples. Agora, antes de terminar esse papo, pensa em tudo isso. Pensa em como um achado como esse pode mudar tudo. Não apenas para os historiadores correndo por aí nas cavernas, mas também para nós, vivendo em tempos modernos. E veja bem, esse é só um pedaço da imensa tapeçaria que é a nossa história. Quem sabe o que mais ainda está por vir? Se tem uma coisa que essa descoberta nos ensina, é ter o coração aberto para as infinitas possibilidades. Então, entre traços e ecos de um passado distante, uma coisa é clara: nossa viagem pelo tempo mal começou. E você, está pronto para essa aventura? Ah, e antes de ir, não esquece, hein? Curte, compartilha, manda para quem você acha que vai pirar com essa descoberta tanto quanto você. A gente continua por aqui, trazendo sempre uma novidade, uma história, uma viagem nesse vasto universo de curiosidades. Porque, como você sabe, a história nunca acaba. Sempre tem mais uma pergunta, mais uma descoberta, mais uma surpresa.